essa noite compartilhar a palavra do Senhor. E quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Interessante que, normalmente, quando nós ministramos, sendo nós falando ou também ouvindo, nós sempre ouvimos a respeito de Jesus entrar no barco. Sempre chamar Jesus para o barco. Mas nessa noite eu quero desafiar o seu coração e nós vamos inverter a ordem. Porque não vai ser você a chamar Jesus para entrar no barco, mas você está sensível para ouvir a voz do Senhor te chamando para entrar no barco. Porque às vezes quando a gente chama Jesus para o barco, parece que a gente ainda está no controle, não é assim? Agora quando Jesus nos chama para o barco, aí é diferente. Já viu aquele momento que você manda o WhatsApp para o pastor e fala, eu quero conversar? E aí o pastor, obviamente, a pastora, nós te respondemos ali, vamos marcar tal dia. Mas você já viu a diferença que quando a gente manda mensagem para você, parece que a espinha gela aqui, e não é nada demais. Parece que você fica sem dormir 2 dias. E tem os ansiosos que ainda falam assim, por gentileza, você poderia adiantar o assunto, porque senão eu não vou dormir? Mas porque quando nós buscamos e falamos e damos a ordem, parece que o controle está nas nossas mãos e tudo vai conforme nós queremos. Mas quando Jesus fala, entra, sobe no barco, aí você pensa, já não sou eu mais no controle, mas é Ele. Então eu preciso aprender, viver sob o controle de Deus, sobre o cuidado de Deus. Essa palavra nós já fomos ministrados e de uma forma poderosa pelo MET na conferência. E falando com o Espírito Santo, falei, ô Espírito Santo, é desafiador ainda mais quando a gente tem uma palavra revelada como foi o coração dele. Mas eu creio que o Espírito Santo ele também vai revelar o seu coração nessa noite. E de outra forma. Mas o texto nos diz assim, e é do versículo 1 ao versículo 7, igreja, perdão, falei do versículo 1 ao versículo 11. Nos diz assim, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Guarde bem isso. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, do outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Feche os seus olhos, Pai. Eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Porque foi para isso que nós somos criados. Para entendermos a filiação, para vivenciarmos a filiação e para usufruirmos da paternidade, caminharmos de mãos dadas com o Senhor. E prestar culto ao Senhor é reconhecer o lugar do Senhor na adoração. Colocar o Senhor no centro da nossa vida, da nossa existência. É entregar e render tudo ao Senhor. E eu peço ao Senhor agora que a nossa mente esteja totalmente cativa ao Espírito Santo. Que nada venha nos dispersar.
Que nenhum dos nossos problemas que temos que enfrentar nessa semana que irá iniciar venha tirar a nossa atenção, mas que nós venhamos entender as verdades que o Senhor quer revelar para enfrentarmos todos eles. Porque sabemos que o Senhor continua cuidando de nós. Então fala ao nosso espírito, Pai. Mexe com a nossa estrutura. E, Senhor, protege a nossa alma. Assim eu peço, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Igreja, a história de Pedro, posteriormente discípulo de Jesus, aconteceu um pouco antes do seu chamado. A palavra vem dizer a respeito da pesca. Ali estavam pescadores comerciantes. Ali você já ouviu falar que estavam pescadores experientes. Não eram qualquer pessoa, não era qualquer profissional, não era um profissional que não entendia daquilo. Eram pescadores comerciantes. E Pedro estava ali, havia saído ali à noite, junto com outros pescadores, para a função, para o ofício da pesca. Mas a palavra nos conta, e principalmente de uma forma mais detalhada em Lucas, no Evangelho de Lucas, porque Mateus e Marcos também vêm trazer esse relato, mas de uma forma bem breve, bem sucinta. E eu quero já chamar a sua atenção, porque os outros evangelistas vêm dizer que Jesus avistou 2 homens. E Lucas vem dizer que Jesus avistou 2 barcos. E eu quero já chamar a sua atenção para essa palavra. Porque o contexto, como você sabe, a expectativa de um profissional é de que no final da labuta, no final do trabalho, é que tenha algo como resultado daquele trabalho. E se obviamente você não tem o resultado daquele trabalho, se formos pensar como seres humanos, a frustração, a decepção e de certa forma a preocupação vem. E principalmente aqueles, e vamos dizer assim, os autônomos, que a renda ela vai conforme a demanda, os atendimentos, conforme a produção. E pensar nesse grupo de pesqueiros, e principalmente de Pedro, no final daquele momento, daquela pesca, olhar e não ver o resultado, é pensar em frustração. Porque muitas vezes quem vê tudo acontecendo, não vê muitas frustrações que envolve. Pensar num todo, às vezes não nos faz ver os bastidores. Você muitas vezes não conhece os bastidores. Eu muitas vezes não conheço os seus bastidores, você não sabe dos meus bastidores. Assim também como Pedro. Pensar que lançar a rede e puxá-la leve, não era o resultado que eles estavam ali esperando. Porque eles estavam atrás de resposta. Eles estavam em busca de resultado. Mas quando puxam, ficam sem entender. Ficam sem a resposta. A palavra vai dizer que então eles começam a lavar as redes. Ora, esses pescadores estão fazendo um trabalho duro. Estão fazendo um trabalho ingrato. Para quem gosta de peixe, é muito prático. Nós vimos em uma peixaria, principalmente aquelas que trabalham com peixe fresco, e lá escolher o pescado filé que nós queremos. Mas aqueles que estão em alto mar, que vão à noite, porque é o momento certo para a pesca, é esses que sabem o valor. É esses que sabem o real resultado. E é esse o sentimento que está sobre a vida de Pedro e dos demais que estavam nesse processo da pesca. O trabalho duro e muitas vezes ingrato. Que, como eu disse, bastidores muitas vezes traz resultados ingratos. Mas nós sabemos administrar, precisamos saber administrar alguns bastidores da vida. E a palavra diz que enquanto lavavam as suas redes, Jesus chega e faz um pedido. Eu vejo a forma peculiar e simples de Jesus agir. Você quer ver? Jesus não chegou na sua vida num momento tranquilo. Talvez
80% possa reconhecer isso aqui. Talvez Jesus chegou no momento da sua vida em que tudo estava de perna para o ar. Você olhando daqui, você pensa, meu Deus, qual era o caos que eu estava vivendo? Seja emocional, seja profissional, não sei, seja espiritual. E eu percebo aqui, Pedro estava lá, no momento do resultado que ele não estava esperando. E com certeza, como ser humano, ele estava pensando a respeito daquilo como iria fazer no outro dia. Como iria fazer no outro momento de pesca. Mas Jesus então chega para Pedro e chega pedindo algo. Já viu quando você está concentrado em algo? Ou até mesmo no seu momento de frustração e chega alguém pedindo alguma coisa? Primeiro, você tem que resetar o seu cérebro. Porque se você deixar a carne falar, você fala com a sua frustração. Seria Jesus chegando e já falando com Pedro e você falando, o que foi? O que você vai querer de mim nesse momento que não está nada satisfatório para que eu possa te dar uma resposta satisfatória? Só que o que eu acho maravilhoso nessa palavra é que Jesus se aproxima e ele já direciona a sua palavra dizendo, me empresta seu barco. Jesus não chegou perguntando para Pedro, como é que você está? Como é que as coisas estão? Porque Jesus já observava. E eu quero chamar a sua atenção aqui. Eu te disse, guarda bem o versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Historiadores, teólogos vão dizer que ali era uma área pesqueira. Não significa que só estavam os 2 barcos ali parados na beira do lago da praia. Historiadores vão dizer que ali poderia estar aproximadamente 4.000 barcos. Quando eu li esse texto, o Espírito Santo falou ao meu coração, olha, 2 barcos. Eu falei, Deus, está nítido, eu estou vendo 2 barcos, porque está na tua palavra. Mas aí a gente já começa a entender, quando o Espírito Santo insiste muito, eu falei, Deus, tem alguma coisa nesses 2 barcos, não é só Pedro que está nesse barco. Mas tem alguma coisa com esses 2 barcos. E eu comecei a estudar, eu comecei a mergulhar. E foi onde eu cheguei, 4.000 barcos. E Deus enxerga quantos? 2. Sabe o que eu entendo nesta palavra? Que você pode estar no meio de muitos. Que você pode estar no meio de uma multidão. Jesus, Ele não fez unidunité para falar, caiu em você e é você. Ele olhou para você no meio de 4.000 e disse, é com você que eu quero falar. E é a você que eu vou chamar para o barco. Ora, se já não havia pescado, o que eles fizeram com o barco? Trouxeram para a areia. Eles estavam ali aposentando aquele momento. Não era a pescaria a profissão, mas aquele momento. Então eles trazem o barco para a areia. Jesus está dizendo, não é à beira que eu quero você, porque terra firme é muito bom. Terra firme, nós estamos no controle. Eu preciso que você volte para o barco. Eu preciso que você pise aonde você saiu frustrado. E talvez você entrou aqui falando, eu não volto mais lá amanhã. E Deus está dizendo, você vai voltar. Mas não se preocupe com a frustração, porque agora é o Senhor que está mandando você voltar. Porque Ele está dizendo, eu preciso que você entre no barco, porque agora eu é que vou estar no controle. Você não está entendendo. Eu vou estar no controle, porque não foi você que me chamou para esse barco, mas eu que te escolhi para ele. Eu que te escolhi. No meio de tantos, Jesus escolheu o barco de Pedro. Foi por falta de opção? Não. Não foi por falta de opção. Ele escolheu de uma forma seletiva. Jesus escolheu sabendo da sua escolha. Para que ele estava escolhendo e de quem ele estava escolhendo o barco. Deixa eu te falar uma coisa. Pare de duvidar da escolha que Deus fez ao seu respeito da sua casa. Que às vezes a gente fica, Senhor, mas tinha fulano,
que era muito mais capaz que eu. Senhor, mas tinha ciclano, que tinha muito mais possibilidade do que eu. Verdade, tinham mais 4.000, mais 3.998. Mas o Senhor escolheu você e a tua casa. Escolheu você e a tua casa. E é por isso que eu já começo aqui. De você aceitar esse convite de entrar no barco. Sabe por quê? A escolha de Jesus tem propósito. Nós falamos muito dos nossos propósitos em Deus. Mas eu quero te dizer que as escolhas de Jesus também têm propósito. E se Ele te escolheu, é porque Ele tem um propósito dEle. Dele para você. Entenda. Na nossa vida, as nossas escolhas, elas não podem ser aleatórias. Jamais. Porque se formos tomar decisões e se tivermos escolhas aleatórias, nós vamos correr o sério risco de fazermos péssimas escolhas, que trarão consequências terríveis, catastróficas para a nossa vida, para o resto da nossa vida, e que nós teremos que administrar essas escolhas. Esteja atento à voz do Senhor, porque se Ele te escolheu, Ele te ensina a escolher. Se Ele te separou, Ele também te ensina a ser uma pessoa com equilíbrio e discernimento para fazer diferença das coisas, colocar na balança as coisas. Como eu te disse, entre 4.000, Ele poderia escolher qualquer um dos barcos, mas 2 chamou a atenção de Jesus. E por quê? Um ele iria endireitar, o outro ele iria usar. Não é à toa que ele chama Pedro para o barco. E ele fala: Pedro, eu preciso que você posicione o barco porque eu quero falar. Jesus começa a ensinar ali. Jesus ensina e depois do ensino, Jesus leva Pedro para mais fundo. Distancia ainda mais Pedro daquela situação. Jesus sabia quem era Pedro. E Jesus sabia o que ele poderia extrair de Pedro. Jesus te conhece, Ele sabe o que Ele pode extrair de você. Fica tranquilo. E às vezes você pensa, mas às vezes parece, pastor, que eu estou igual um pano sendo torcida. Às vezes parece, pastor, que eu estou igual um elástico. Igual aquela corda que amarra colchonete para acampamento, para retiro. Que já usaram toda a minha elasticidade. Mas fica tranquilo, porque o Senhor sabe o quanto que Ele pode extrair de você. Eu já disse isso aqui uma vez e repito, Ele sabe até onde Ele pode te esticar. E até onde você vai aguentar. E quando você não aguentar, aí é com Ele. Aí é com Ele. Quando Jesus chamou Pedro, Ele não o escolheu à toa. Quando Jesus te chamou para caminhar, Ele sabia exatamente o que Ele estava fazendo. Então pare de pensar que você é fruto do acaso. Pare de pensar que você não tem propósito nessa terra. Pare de pensar que você não tem funcionalidade, que a sua vida não tem valor. Quando o Senhor te separou, Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Quando o Senhor te formou, Ele sabia muito bem quem Ele estava formando. Então para de duvidar. Para de questionar enquanto você está lavando a rede. Porque lavar a rede nos faz pensar muito nas frustrações e decepções da caminhada. Mas sabe outra lição também que eu aprendo nesse texto? É que Jesus, Ele aparece nas nossas vidas em diversas ocasiões, em diversos momentos. Mas principalmente quando as coisas estão um caos, quando as coisas não estão bem. Ele sempre vem quando nós estamos sem forma e vazios. Aí Ele traz o Espírito Santo para pairar. E não apenas pairar, não apenas ser uma visitação, mas para ser uma
habitação, a moradia, uma parte de nós. Quando Ele vem sobre nós, Ele está dizendo: antes vocês estavam em trevas, mas agora eu preciso apresentar vocês a maravilhosa luz. Jesus com certeza chegou na sua vida quando as coisas não estavam dando muito certo. Pastora, mas eu preciso assumir que hoje muitas coisas continuam não dando certo. Mas há uma diferença quando não dá certo, quando nós fazemos com a nossa força, com a nossa vontade, para o nosso prazer. E quando não dá certo, quando é a vontade dEle, e Ele traz o Consolador para nos fortalecer, para nos abraçar e para manter no caminho. É diferente. Isso é diferente. Mas eu quero te trazer a pensar a respeito do lavar as redes. Quem de nós nunca pensou numa pausa? Quem de nós nunca pensou em parar algo para respirar? A Kate falou sobre as estações do dia, remetendo às estações do ano, que leva às estações da vida, até mesmo do âmbito espiritual. Mas dar pausa em determinada estação da vida é algo normal. É algo que eu e você, em algum momento da caminhada, vamos fazer. Porque tem pausas que são necessárias. Tem pausas que são cuidado. Tem pausas que têm a ver com tempo de descanso. Com tempo de realinhamento, de ajuste, de renovação. De respirarmos fundo para recobrar as nossas forças para a próxima estação. É sempre assim. Já viu o nosso guarda-roupa? O que a gente faz? As peças de inverno, elas sempre ficam num lugar mais escondido, porque a gente faz a delimitação da estação. Quando chega o inverno, não sei se você é assim, mas eu sou assim, eu troco a posição das minhas gavetas. Porque fica mais fácil eu acessar a primeira gaveta, porque eu sei que é aquela estação que está predominando. Como também eu coloco para frente as roupas da estação, porque aí eu não tenho desculpa de que não tenho roupa, porque não é assim, irmãs? Nós vencemos essa batalha de falar que não temos roupa para vestir. Só assim nós vencemos Satanás e calamos a boca do devorador. Só assim. Mas sempre quando uma estação fecha, nós nos preparamos para outra. Então não é errado você tirar um tempo de descanso. Não é errado você respirar fundo. Mas eu quero te chamar a atenção. Porque lavar as redes era algo comum para os pescadores. Principalmente depois de voltar de uma pesca. Por quê? Sujeira, o mau cheiro, tudo isso ficava impregnado na rede, e era necessário lavar, para que quando amanhecesse pudessem expor ao sol para secar, e aí sim, mais uma vez, estaria pronta a noite para mais uma pesca, porque é questão também de guardar a rede. E quando eu penso na caminhada, e quando eu penso nas frustrações que eu e você vivenciamos, o problema é quando o comum nos tira do propósito extraordinário. A questão toda aqui, o problema é quando a pausa é uma necessidade de fuga. Existe uma diferença de uma folga para descanso, com uma folga para ser uma fuga. E é isso que Deus não quer que você faça. É esse o caminho, o atalho que Deus não quer que você pegue nesta noite. Pensando que esta pausa na sua vida é para você descansar, sendo que você mesmo sabe que se você parar agora é uma fuga. Se você desistir agora, será uma fuga. E toda fuga é uma corrida para longe do propósito de Deus. Toda fuga é um distanciamento do propósito de Deus. Tem problema em lavar a rede? Não tem problema em lavar a rede, mas não fique a sua vida inteira lavando a rede, porque existe outro dia para a Páscoa, e você vai ser surpreendido em Jesus se aproximando de você e dizendo: volte para o barco. Você pensou que iria guardar a rede, mas você não vai guardar a rede. Você pensou que não iria voltar, mas Deus está dizendo: você está enganado. Você está totalmente enganada. Pensar aqui
no cenário de Pedro, é pensar, não havia acontecido nada bom para ele. Não havia motivos para ele se alegrar. A provisão não havia chegado. As redes na mão de Pedro não foram capazes de vencer o obstáculo da escassez de peixe. Lavar a rede aqui aponta para a falta de objetivo, para a falta de resistência, para a falta de propósito. Por isso que Deus vai te surpreender. Sabe quando você é pego de surpresa com uma visita? E você fala assim, não estava preparada para receber essa visita. Você vai ser surpreendido pelo Senhor, mas você sabe muito bem que Ele não é uma visita, Ele já é um morador conhecido. Mas Ele vai bater. Ele vai bater para que você possa sair do campo da falta de objetivo, da falta de propósito. Para que você entenda que chegou o momento de você se movimentar e entrar mais uma vez no barco. As redes nas mãos de Pedro não foram capazes de gerar os suprimentos das necessidades. E lavar as redes significa que o quadro não poderia ser alterado naquele dia. Quantos de nós já passamos por situações assim? Ou talvez, como eu disse na oração, você sentou aqui preocupado com a sua segunda-feira, pensando, não tem como o quadro da minha segunda-feira mudar. Não tem como o quadro da minha terça-feira mudar. Pedro estava pensando nisso quando ele estava lavando a rede. Ele estava dizendo, não tem como o quadro desse dia mudar. Aí é o que eu acho lindo, que é a expressão, até que Jesus pede o barco. E eu quero trazer sobre a tua vida, profetizar na tua vida o até que de Deus. Na segunda-feira, o até que de Deus ao chegar na tua casa depois deste culto. O até que Jesus se aproxime de você e te peça algo que você tem de muito valor. O até que faz a diferença na nossa vida. Até que Jesus pede. Quando Deus pede, tudo para. Quando Deus fala, quando Deus ordena, tudo para, tudo se acalma. O vento se aquieta. Até que Deus então pede, até que Jesus pede. Jesus poderia pedir as redes. Jesus poderia falar, me dá isso daqui que está causando a frustração. Mas você sabe que a rede é o menor problema para você. É por isso que Jesus fala, eu preciso que você entre de novo. Porque tirar as redes das suas mãos, é apenas sarar, tentar colocar um band-aid, colocar um esparadrapo na sua ferida. Eu preciso sarar a sua ferida. E é por isso dessa experiência dele levar ao lugar da frustração. E o que eu achei mais interessante é porque pensar na rede é pensar naquilo que traz movimento à profissão de Pedro. Mas pensar no barco é pensar no objeto necessário para o levar a exercer a profissão. Porque não tem como o pescador, ele não vai nadando até em alto mar para pescar, ele precisa do barco. Jesus, ele pede o barco. E nessa noite ele não está pedindo o seu barco. Ele está pedindo, sabe o quê? O seu coração. Ele quer o seu coração. Porque quando ele acessar o seu coração, ele acessa tudo relacionado a você. Aí você entrega até a rede. Aí você entrega o controle. Aí você se derrama, se rende. E que eu acho mais interessante também é como Jesus, como se ele dissesse para Pedro, Pedro, você está lavando a rede, mas ainda não acabou. Ainda não acabou. Ainda não terminou. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, você acha que terminou para você, Pedro. Mas eu estou dizendo que ainda não acabou para mim fazer em você, Pedro.
Eu fico pensando, como vocês sabem, eu gosto muito de cozinha. O meu ponto fraco na cozinha são os doces. Pela questão de paciência também. Mas não significa que eu não saiba me virar. Mas pensando nisso, eu fiquei lembrando. Minha mãe é uma cozinheira de mão cheia e uma confeiteira de mão cheia. E por muitas vezes o que eu sei hoje de confeito, de bico, é por vê-la fazer. E sempre quando sobrava o glacê, a cobertura, eu ia lá, pegava a manga de confeitar, virava um prato e treinava o bico. E tinha momentos que eu estava muito ansiosa para terminar aquele serviço com ela, que eu começava a lavar as coisas. Minha mãe falava assim, por que você está lavando? E eu falava, uai, não é para lavar? E minha mãe falava para mim, não, eu vou fazer outra receita. E às vezes eu estava empolgada, que eu falava, está acabando, glória a Deus. Aí ela falava, tem outra receita. Eu falava, Jesus, mais um bolo, vamos bater mais um chantilly. Mas eu penso a respeito disso, Jesus chegando para Pedro e falar, Pedro, você não está observando o que eu fiz até aqui, Pedro? Chegou aos seus ouvidos o que eu já fiz, Pedro. Por que você está insistindo, Pedro, em lavar essas benditas redes, Pedro? Se eu te pedir para entrar no barco, Pedro, eu não vou te levar para fazer um passeio, Pedro. Eu vou te levar para reativar o seu ministério. Eu vou te levar para despertar algo novo em você. Você não está aqui para passeio, meu irmão. Você não está aqui para passeio. Você está aqui para um propósito. E esse propósito é para ir muito mais fundo do que você já foi. É ter muito mais do que você já teve. Então pare de pensar que acabou para você, porque para ele não acabou. E se para ele não acabou, não acabou para você. Não acabou para mim. Se ainda tem vida, ainda tem propósito. E é Deus falando, Pedro, para de olhar para a rede, Pedro. Eu acho mais interessante ainda, é Jesus ensinar. Eu falo, Deus, ainda bem que não era eu, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Porque se fosse eu no barco, eu ia falar, Jesus, ainda bem que o Senhor está aqui. Porque acabei de ser frustrada ali, o Senhor me trouxe para o barco, o Senhor está falando para uma multidão, meu coração está aqui, ó, taquicardia. Estou aqui, Senhor, apreensiva, o Senhor está falando com uma multidão. Às vezes você não entende, mas é Deus já te preparando para receber. Já viu aquele momento que a gente precisa dos 10 segundos? Já viu aquele momento que você precisa respirar fundo? Jesus está mostrando para Pedro, aprenda comigo. Aprenda comigo, Pedro. Faça como eu faço, Pedro. Você está desesperado, mas fui eu que te chamei para o barco, então fica tranquilo. Se você tivesse me chamado, aí você ia começar a falar o que você gostaria que eu fizesse, mas eu te chamei, então agora é eu que dou o comando. Você vai ter que esperar um pouquinho, Pedro, e talvez você esteja nessa espera, sentado no barco, falando, Deus, o Senhor está resolvendo tantas coisas para tantas pessoas, e eu estou aqui sentada nesse barco. Eu estou aqui, estou com a rede, e agora, Senhor, o Senhor está dizendo, eu preciso que você esteja preparado para o que eu vou fazer. Porque pensar na peça que não tinha dado certo é pensar também no cansaço que estava sobre Pedro. Ele precisava de um tempo para recobrar suas forças. Ele precisava de um tempo para respirar fundo, como eu te disse aqui, que é necessário para mim e para você. E é por isso então que Jesus começa a ensinar. E eu falo que o maior aluno ali não era aquela multidão, não estava naquela multidão, mas estava naquele barco com Jesus. E às vezes você está muito fixado na multidão e Jesus está dizendo, olha para mim. Não perde o foco, olha para mim. A multidão vai às vezes tirar a sua atenção, mas olha para mim. Pare de se preocupar. E o melhor ainda é a ordem de Jesus. Pedro, eu preciso que você se afaste. Eu preciso que você afaste o barco. Jesus, ele
convoca Pedro para entrar no barco, para se afastar para as águas mais profundas, porque Jesus queria ter um tempo diferente com Pedro. Tempo de multidão é uma coisa, tempo de discípulo é outra. E o fato de conhecermos a Pedro revela a nós que ele tinha todos os motivos para não obedecer a Jesus. Ele tinha todos os motivos para não obedecer às ordens de Jesus. Jesus era pescador? Não. Pedro era pescador. Pedro era especialista na sua função. O melhor horário para a pesca não era de manhã. O melhor horário da pesca era à noite. Porém, Pedro, ele não discutiu as ordens de Jesus. Por que eu e você ainda insistimos em questionar e discutir com Jesus quando ele fala, faça ou não faça? E você pensa, mas Deus, eu estou acostumado nesse momento. Eu estou acostumado sempre dessa forma. E o Senhor está dizendo, eu preciso zerar a sua vida. Eu brinco como resetar a mente. O Senhor está falando, eu preciso tirar os seus vícios. Você é experiente nisso. Mas eu preciso te levar a um lugar que não será mais a sua experiência, mas a experiência comigo. Experiência comigo. As circunstâncias diziam que não era para Pedro obedecer. Mas mesmo assim Pedro obedeceu. E às vezes as nossas circunstâncias, aquilo que nós vivemos, também nos leva a viver o embate, como nós cantamos aqui, de carne e espírito. A nossa carne muitas vezes nos leva a esse lugar de não querer obedecer. Mas é por isso que Deus fala, se eu ordeno para você entrar no barco, você está debaixo de uma ordem minha. Você está debaixo da minha autoridade. E quantos de nós às vezes passamos por frustrações ou não passamos? Mas também vivemos as mesmices da caminhada. Isso nos leva a pensar que aqueles que obedecem à ordem de Jesus deixam de ser meros espectadores de milagres. Porque quando acontece milagre na vida do outro e o outro conta, é muito bom nós ouvirmos aquilo que o outro está contando. Mas Deus quer te tirar desse lugar de espectador e Ele quer te levar para esse lugar de experiência. Jesus está mostrando para Pedro, eu vou te tirar desse lugar de espectador, de eu ensinar a multidão, e eu vou te levar ao lugar da experiência, Pedro. E é isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Ele está dizendo, deixe de ser um mero espectador de milagres dos outros e comece a experimentar dia após dia na sua própria vida. Quantos milagres você já aplaudiu? Quantos milagres você já celebrou ouvindo? Se eu puder te dar um conselho, muitos vão te chamar de louco ou louca, mas comece a aplaudir o seu milagre, porque ele vai chegar. Comece a aplaudir o seu milagre, porque ele vai chegar. Comece a glorificar, porque ele vai chegar. Comece, ele é seu, ele é seu. Qual é a sensação de aplaudir o seu milagre? Qual é a sensação de aplaudir o seu milagre? Imagine quando ele chegar. Imagine. Falar, pastor, a palma da minha mão vai ficar até vermelha. Mas saia com isso no seu coração. Aplauda. Aplauda. Fala, eu estou trazendo para a terra aquilo que o céu já determinou. Eu estou trazendo para a terra aquilo que o céu já disse. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. E Ele está dizendo para a tua vida, eu vou criar, eu vou fazer, eu já fiz e já está pronto. Então comece a materializar e a viver nessa terra. Pedro precisava de 3 coisas essenciais para vencer os desafios da vida. O primeiro, objetivo poderoso. Quando Deus trabalha na sua vida, é porque Ele vê o seu futuro. Quando Ele começa a trabalhar e a mover o seu interior, é porque Ele te vê lá no futuro.
Ele te enxerga no futuro. E eu tenho entendido que Deus, Ele tem tido pressa em fazer algo conosco. Por isso que às vezes acaba uma coisa, já entra outra, acaba uma, já entra outra, às vezes não entra nenhuma, entra 3 uma vez. E você fala, Senhor, mas é a pressa que Deus tem para fazer na nossa vida. É necessário um objetivo poderoso, porque sem objetivo não tem ânimo. Sem objetivo nós não temos motivação. Então viva para o objetivo, o propósito que Deus já trouxe ao seu coração e já revelou a você. Mas outro ponto também importante é o ambiente de fé. Hebreus 11, versículo 6, vai falar que de fato sem fé é impossível agradarmos a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Eu e você precisamos frequentar ambientes de fé. Por isso nós estamos aqui. Quando nós nos unimos em um só propósito, nós tocamos o céu. Tocamos o céu na nossa particularidade, no nosso secreto, que você está cansado de ouvir isso. Mas quando também nos reunimos em comunhão, em comunidade, algo também se manifesta no coletivo. Existem bênçãos individuais e existem bênçãos coletivas. Então eu e você precisamos frequentar ambientes de fé. Ambientes que encorajam, ambientes que transformam a nossa forma de pensar, de agir, ambientes que trazem renovo ao nosso ânimo. Mas o terceiro ponto também que destaco sobre a vida de Pedro e que eu e você precisamos exercer é estarmos com as pessoas certas. Como eu te disse, haviam 2 barcos. Pedro sai com um. Para que o segundo serviu? Precisamos estar com as pessoas certas. Quando Pedro entra no barco, a vida dele começa a mudar. A vida dele não começou a mudar ao lavar as redes, mas a vida dele começou a mudar quando ele obedece a Jesus. Quando ele coloca o pezinho dele no lugar que era comum para ele, mas agora existia uma presença extraordinária. Essa era a diferença. Você está pensando, mas a minha casa é comum, eu vivo lá há 20 anos, eu estou casada há 25 anos, meu querido. Não estranhe se você começar a ouvir Deus chamar o teu nome, é Ele dizendo, você está 20 anos aqui, mas agora é eu que estou te chamando para esse barco, para você entender o seu papel aqui dentro. A sua posição dentro deste casamento. Quando eu caminho com pessoas certas, com as pessoas certas, a minha vida flui. A nossa vida flui. Começa a dar certo as coisas. Não quero que você pense que pessoas são objetos, mas as pessoas certas são como trampolim para nós. Não estou dizendo que você vai usar e descartar, não. Você vai pular, mas fica tranquilo que aquela pessoa já tem experiência para o lugar onde você vai estar. Ela está te projetando. Ela está te elevando. Então caminhe com as pessoas certas. A tendência é pessoas feridas buscarem pessoas feridas para lamberem feridas. Só que isso não traz vida saudável ao reino de Deus e muito menos para você que está ferido. Isso não traz cura à sua alma, isso não traz cura ao seu espírito, isso só te mantém no lugar da estagnação. Então pessoas que vão te confrontar, vai te fazer fluir, vai te fazer romper. Pessoas certas então são como trampolim, nos impulsiona para chegar ao nosso objetivo. Mas guarde isso, não há milagre sem que haja fé. É necessário sair da terra firme como Pedro estava. Assim como Deus também disse para Noé, entra na arca, Noé. Noé também saiu de terra firme e entrou dentro de uma arca. Assim como Deus disse para Moisés, diga ao povo que marche, Moisés. Assim também, como Deus disse a Josué, passe pelo Jordão. Como também para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Como Ezequiel
o Senhor trazendo ao profeta, profetiza sobre esses ossos secos. Deus está te dizendo nesta noite: se afaste um pouco da terra firme, entre no mundo espiritual, lute com armas espirituais, entre nas regiões espirituais em oração, como Efésios 6. É essa ordem que o Senhor está te dando. Pedro já havia experimentado tudo da sua profissão, mas não havia experimentado Jesus. E esse é o objetivo aqui. Pedro já conhecia Jesus, assim como Jó te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pedro também estava nesse lugar. Só o conhecia de ouvir falar, mas agora os seus olhos estavam contemplando Jesus, e o melhor de tudo, dentro do seu barco. Ali, ó, face a face. Só vive milagres quem enxerga Jesus com seus próprios olhos. Como eu te disse, você já entendeu isso. Aplaudimos muitos milagres, mas o Senhor também está agora abrindo a sua visão para que você possa começar a enxergar os seus milagres, a acessar os seus milagres. Quando você conhece Jesus porque alguém está falando dele, é porque ele está fazendo milagre na vida dessa pessoa. Mas quando você conhece Jesus com seus próprios olhos, é porque ele está fazendo milagre na tua vida. Então permita que ele faça, porque ele vai te levar às águas profundas. Não vai ficar no raso não, igreja. Se ele te chamou para o barco, não é para ficar no raso. Se fosse para ficar no raso, ele não tinha nem te chamado para entrar no barco. Ele tinha falado: vem andando mesmo. Vem andando que eu vou te ensinar a boiar. Mas não é isso que Deus quer para você. Deus não quer te ensinar a boiar. Boiar já é um processo que eu e você vamos em algum momento despertar. Mas o Senhor está nos chamando para um lugar muito mais profundo. E águas profundas apontam para a coragem, aponta para a confiança para chegar no nosso destino. Ou nós mergulhamos no amor de Deus, ou nós vamos continuar na superfície sem conhecer a misericórdia dele. Esse era um convite decisivo na vida de Pedro. Muitas vezes nós somos convidados e desafiados e tentados a acreditar que a nossa segurança ela vai estar na margem, que a nossa segurança ela vai estar em terra firme, onde os nossos pés têm terra para pisar, não tem como oscilar, não tem como tropeçar. Mas não é isso que o Senhor quer para você. Não é esse lugar firme nessa terra que o Senhor tem para você, porque isso não vai te levar ao lugar da eternidade, a vida é eterna. O Senhor está te chamando para um lugar mais profundo, que quanto mais profundo, mais você vai entender as verdades dos céus. E mais você vai entender o lugar que Deus tem para você na eternidade. Simão sabia o que esperava ele? Não. Inicialmente ele disse para Jesus: o Senhor quer que eu volte? Mas nós fizemos isso a noite inteira. Na mente talvez de Simão seria: o que é que ele está pedindo para a gente fazer, sendo que nós já fizemos? O que é essa loucura, mais uma vez? E muitas vezes nós estamos pensando que sabemos o resultado, mas nós não sabemos o resultado. É Ele que sabe o resultado. Por isso é que é Ele quem te chamou para o barco, não foi você. Porque se você chamasse, você saberia muito bem o resultado. Mas quando Ele te chama, Ele está dizendo: eu sei o resultado que você verá. Eu sei o que você irá viver. Mas é algo que desmiuçou meu coração, foi a respeito de como nós nos enxergamos. Porque se você e eu, se nós nos enxergarmos pequenos, nós seremos pequenos. Como os espias na terra. Os 10 viram e se compararam a gafanhotos. Como é que você quer voltar para o mar
se vendo como um pescador frustrado. Você precisa voltar para o mar, entendendo que você deixa de ser um pescador frustrado, uma pescadora frustrada, para ser chamada de filha realizada e de filho realizado, de herdeiro. Essa é a diferença. Mas qual é o seu tamanho? Qual é o seu tamanho? Como você tem se visto, como você tem se enxergado? Eu tenho 1,60 cravado. Não é nem 59, nem 61, é 50 cravado, 1,60 cravado. Eu posso me enxergar com 1,60, entendendo que alguns brinquedos eu ainda posso ir. Brincadeira, igreja. Alguns tobogãs eu ainda posso descer. Ou eu entendo que isso não faz parte mais da minha vida. E eu uso o meu tamanho, não para algo que me remete à minha infância, ou algo de criança, mas me impulsiona a algo muito maior, e a maturidade, a experiência que Deus tem para a minha vida. Eu preciso olhar para o meu 1,60 e pensar que eu não posso comparar Deus ao meu tamanho, e entender que Ele é muito maior, o que Ele tem para mim, para fazer através de mim é muito maior, e através de você é muito maior. E olha que nós temos uns irmãos de 1,85 e 90, quase 2. Você pode pensar, eu me vejo grande, pastora, glória a Deus, mas Deus é imenso. Deus é imenso. Mas qual é o seu tamanho? E outro convite que Jesus faz, além de nos afastarmos e de irmos às águas profundas, é de lançar a rede. E quando Jesus pede para lançar a rede, o que vem na nossa mente é: mas eu já lancei, mas eu já fiz. Por que está mandando fazer de novo? Por que eu tenho que reagir de novo? Mas deixa eu te falar uma coisa: se você não se arriscar de novo, você nunca vai saber o resultado. E entenda que a vez que você fez, você estava sem Ele, e agora Ele está com você. Ele está com você, então o resultado é diferente. O resultado de quando Ele manda é diferente. Quando Agar sai quando ela foge da sua senhora, ainda com Ismael no seu ventre, o Senhor, o anjo aparece para ela e fala: volta, se humilha. Porque não era algo que Deus havia ordenado sobre a vida de Agar. E eu já vivenciei essa experiência com Deus. E eu já compartilhei isso aqui. Eu queria muito uma coisa, desistir de algo. E para desistir eu levei ao Senhor e Deus falou comigo: se você fizer agora, você vai ser como Agar. Então volta e humilha. Falei: nossa, Senhor. Não desse jeito, né? Quando o Senhor fala, a gente fala: nossa, Deus. Falei: eu vou ter que voltar, Deus. Deus falou: vai. Porque se você for para esse deserto, não é o deserto que eu te mandei, você vai morrer. O propósito vai morrer com você. Ismael iria morrer no ventre de Agar. Então não era agora a hora de Agar ir para deserto. Não era. É isso que Deus está falando. Pedro já tinha ido uma vez para o alto mar, mas Deus está falando: Pedro, a segunda vez agora é comigo, Pedro. Como aconteceu com Agar, na segunda vez ela foi despedida com água e pão. Chegou a chorar, chegou porque achou que ia morrer, mas Deus tinha uma palavra sobre a vida dela. Então Deus provê água, porque era o que ela precisava. Morreu o filho? Não. Morreu Agar no deserto? Não. Por quê? Estava debaixo de uma palavra. Por que Pedro lançou a rede e veio peixes? Porque estava debaixo de uma palavra. Você vai sair daqui debaixo de uma palavra. Então o seu amanhã será diferente de hoje. A palavra diz no Salmo que o choro dura uma noite, virou uma linda canção, e a alegria vem pelo amanhecer. É Deus dizendo para Pedro: Pedro, a frustração dura uma noite só, Pedro, porque a provisão vem ao amanhecer, Pedro. Pedro, na sua experiência, está dizendo: não tem como pescar de manhã. E Jesus está dizendo: Pedro, por que você está pensando nisso se você chorou de noite? Por que você quer dar pitaco se você estava chorando de noite, Pedro? Espera, vê o que eu vou fazer. Você está pensando, e poderia estar pensando como um pescador experiente.
a respeito do horário. Deus está dizendo, você ainda não está entendendo, Pedro, mas seus olhos contemplarão. Porque só de pisar no barco, precisava de muita fé. Precisava de muita fé. E aí, Pedro está falando, eu já lancei a noite toda. Mas Jesus está dizendo, você precisa arriscar, Pedro. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quem de nós nunca falou esse versículo? Quem de nós nunca tomou posse dessa palavra? Quem de nós? É Jesus falando para Pedro. Fica tranquilo, porque os resultados vão te aproximar ainda mais de mim. Fica tranquilo. Mas o que me chama também a atenção é que as pessoas vêm depois do resultado. Foi o que aconteceu com Pedro. Foi preciso mais pessoas e mais barcos por causa do resultado de Pedro. Talvez hoje você esteja sozinho nesse barco que Jesus te chamou para estar. Fica tranquilo, porque a experiência é sua. É sua. Pare de usar fuga em tentar chamar, vem fulano, entra também. Deus está falando, é só você. Porque a profundidade é contigo. O fulano, depois eu volto, pego ele na margem do mesmo jeito, mas agora é você. Deus quer te levar a ter essas experiências. De você estando no barco, você vai mergulhar tão fundo, e você vai pensar, mas eu já estive aqui, o Senhor está falando. Você acha que você já esteve. Você pensa que você já esteve. Mas agora é diferente, porque eu estou. Então eu preciso que você lance, se arrisque e puxe. E puxe. Igreja, quem já teve a experiência de lançar a rede e puxar, sabe muito bem do peso da rede, da habilidade da rede, mas sabe também o peso que a rede adquire com os peixes. Pensar nos peixes sendo afugentados pela rede, é pensar na rede se movimentando. É pensar na expectativa de Pedro cada vez mais aumentando. E quando Pedro começa a puxar, ele está dizendo, não tem como. Eu sozinho não consigo. Deus está dizendo, agora você entendeu o recado. Agora você entendeu que tem coisas que eu vou fazer particularmente na tua vida. Tem coisas que eu vou moldar somente em você. Mas terá momentos em que pessoas poderão também entrar. Pessoas poderão também chegar até você e usufruir daquilo que você recebeu, porque você estará preparado para compartilhar. É o que Pedro fez. Jesus, ele entra no nosso barco e ele começa a trazer resultados. Ele começa a mostrar resultados, a nos ensinar a chegar nesses resultados. Quanto mais presença, mais resultado teremos. Pastor, então significa que eu vou conquistar tudo? Não, significa que você vai persistir em tudo. Significa que você vai prevalecer em tudo. E aí a palavra diz que após chamarem o outro barco para ajuda, e eles não conseguirem puxar tudo aquilo ao ponto dos barcos arriscar de chegar aí a pique, Jesus ele traz a sua assinatura. Ele diz, agora Pedro, você entendeu, você está pronto. Você está pronto para aquilo que eu te chamei. Porque você entendeu que a primeira coisa que muda a sua vida é a obediência. A primeira coisa que transforma a sua estrutura é a dependência na espera do barco. Você entendeu que o que te leva para o lugar do extraordinário é mesmo a sua mente te tentando pensar ao contrário. Você rende os seus pensamentos a mim e você lança a rede mais uma vez. É esse o lugar que o Senhor tem para você nessa noite. É para você entrar no barco. Talvez você nem esperou o barco atracar. Você já pulou, ainda deu braçada para chegar na terra. E Deus está dizendo, eu preciso que você volte. É fácil? Não é fácil voltar para o barco. É fácil voltar para aquela situação
para resolvê-la não é fácil. Mas eu estou te dizendo que você precisa voltar para resolvê-la. E não para viver suportando aquilo, mas para resolver. Porque você precisa resolver para que o seu ministério aconteça. Você precisa resolver para que a sua vida aconteça. Para que você pare de sobreviver nesta terra e comece a viver. Então volte para o barco. Esse é o convite do Senhor para a tua vida nessa noite. Você está disposto a voltar? Não espere mais não. E o que você está esperando? O que é que a sua mente ainda insiste em te sabotar? O que é que o teu coração ainda insiste em te manter paralisado? Aqui é o encontro de uma habilidade com um milagre. E Deus gera o extraordinário. Deus fala, você sabe muito bem, Pedro, se você é um bom pescador? Pedro, eu vou te usar para mim, Pedro. Você sabe manusear bem uma rede, porque você agora está aprendendo comigo. Você é muito bom no seu ofício da terra, mas eu preciso te ensinar um ofício do céu. Quando Pedro entende esse ofício, Jesus fala, você não vai ser mais pescador de peixes, mas você vai ser agora um pescador de homens. Ah, meu querido, eu poderia aqui falar, vamos lançar a rede, você vai pescar a sua casa, a sua família. Eu poderia falar sobre o ministério, sobre o discipulado, sobre essa rede, que demanda tanto. Mas eu preciso que você se atente primeiro para o barco e para quem está no barco com você. Porque se você entender quem está com você no barco, quem te chamou para ele, o restante, você vai tirar de letra. Você vai ter um bom desempenho. Posso te dizer uma coisa? Jesus nunca foi um mágico. Para pensar. Os peixes sempre estiveram ali. Os peixes sempre estiveram ali. A questão é que onde Cristo está, não somente o vento e o mar lhe obedecem, mas também as aves dos céus, os seres terrestres e os peixes do mar. Eles sempre estiveram ali. E Deus está dizendo, eu preciso que você esteja nesse barco comigo. Para que você veja a ordem que eu darei. E para que você viva o milagre sobre a tua vida. Pedro foi chamado para algo muito maior. E Deus está te chamando nessa noite para algo muito maior. Deus está te chamando para algo muito maior. E é um projeto poderoso e eterno. Por isso que os seus olhos precisam contemplar pela fé. É algo que inicialmente você não vai conseguir enxergar com os olhos físicos, mas que com os olhos espirituais você estará sendo preparado. E se você deseja estar nesse lugar, se você deseja ter essa experiência profunda, se você deseja entrar nesse barco, se você deseja se afastar um pouquinho da terra, e se você está disposto a ir às águas profundas e a lançar mais uma vez a rede, pelo poder desta palavra que vem de Jesus, eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Sabe o convite que Deus está te fazendo agora? Para você lançar a sua vida nele. Para você lançar a sua vida nele. Se até agora você se sente que tem apenas levado as redes em alguma área da sua vida, que você tem apenas carregado essas redes, que nessa noite você possa, por um momento, parar o que você está fazendo e ouvir a voz de Jesus dizendo, entra no barco. Mas e a rede? Você vai buscar a rede, fica tranquilo. Primeiro ouça a ordem que Ele está te dizendo, que Ele está te dando. Ele precisa do teu barco. Ele precisa do teu coração. Ele quer a tua vida. Mas pastor, ele precisa para ele. Não, ele precisa para mostrar para você quem ele é na sua vida. Porque ele continua sendo quem ele é sem você.
Mas Ele precisa de você para provar o amor que Ele revelou na cruz do Calvário por você. O preço alto que Ele pagou por você. Ele se deu por você. E o único convite que Ele está te fazendo nessa noite é: entra no barco. Entra no barco. Talvez está pesando muito para você, mas Ele está dizendo: sou eu que estou te convidando. Eu não estou te pedindo para fazer um banquete para mim. Eu não estou te pedindo para preparar um café, um almoço, um jantar para mim, ou para me chamar para a tua casa para lanchar depois do culto. Eu estou te chamando para entrar no barco. Ele está dizendo: eu vou estar nele. Eu subo primeiro, Pedro. Porque por mais que você tenha experiência de subir no barco, quem vai te dar a mão agora dessa vez sou eu, Pedro. Porque eu estou provando que eu estou no controle em todos os momentos desse barco. Seja em terra firme ou seja em alto mar. Ele está contigo. Tem alguém aqui nessa noite que está conosco pela primeira vez, que gostaria de aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador e dizer: Pai, eu entendi essa palavra e eu entendo a sua voz me chamando para o barco. Você quer conhecer o amor deste Pai sobre a sua vida e ter experiências extraordinárias com Ele e mergulhar muito mais fundo? Tem alguém aqui? Se tiver alguém, levante uma de suas mãos. Deixa eu te conhecer, levante uma de suas mãos. Não fica tímido não, é o convite que o Senhor está te fazendo. Até hoje você conduziu esse barco, mas o Senhor está dizendo: eu preciso tomar a condução, porque eu preciso te ensinar algo muito mais profundo. Tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Erga uma de suas mãos. Ou você que já aceitou a Cristo, mas por frustração de lançar a rede, não pegar os peixes, por decepção de uma noite, você se afastou dele. Ele está dizendo: eu vim agora ao seu encontro. Eu te enxerguei no meio de milhares. E eu estou te chamando para dentro do barco mais uma vez. Tem alguém aqui que deseja se realiançar com o Senhor? Levante uma de suas mãos. Que quebrou a aliança por frustração. Mas agora eu quero trazer esse convite a você, igreja. Existe algo muito maior e muito extraordinário que Deus quer revelar a nós como igreja. Se eu fosse você, eu pulava era nesse barco. Eu não esperaria nem Jesus te chamar. Eu sairia correndo e viria para este altar dizendo: eis-me aqui, Espírito Santo. Eu quero ter a minha história transformada, o meu ministério, o meu chamado transformado. Eu quero ter o meu coração impulsionado pela tua presença. Eu quero ter a minha vida totalmente ressignificada pelo Senhor. Meu querido, sai do teu lugar e vem até este altar dizendo: eu quero entrar neste barco. Eu quero ter experiências extraordinárias contigo, Pai. Não espere, não espere. Sai do seu lugar e vem até o altar do Senhor dizendo: eu entro, eu quero entrar, porque eu sei que se eu entrar, a minha casa também reconhecerá o Senhor. Se eu entrar, o meu esposo, a minha esposa também conhecerá o Senhor. Meu querido, no meio de milhares, Deus está te olhando nessa noite. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos.